laplaciano do potencial igual a zero, quando escrita em coordenadas esféricas, você vai ter, agora o V é uma função de R, θ e φ, você tem uma equação que 1 sobre R ao quadrado, derivada com respeito a R, de R, derivada de V com respeito a R, assim, mais 1 sobre R seno, ou R quadrado seno, derivada com respeito a θ, seno de θ, dv dθ, mais 1 sobre R quadrado seno ao quadrado de θ, derivada segunda do potencial com respeito a φ igual a 0. Tá? Então, o nosso potencial, que é função de R, θ e φ, quando escrito em coordenadas esféricas, a equação de Laplace tem essa forma aí. Aí a gente fez a seguinte hipótese: vamos estudar apenas os problemas com simetria azimutal, né? Ou seja, o potencial não tem dependência em φ. Então, se o potencial não tem dependência em φ, vou chamar isso de simetria azimutal, V não depende de φ. Então, o potencial, ele depende apenas de R e θ. De R e θ. A gente viu isso, né? Aí a gente vai resolver a equação de Laplace, já sem esse termo aqui, usando o método da separação de variáveis. Aí a gente separou uma equação radial e uma equação polar, não é verdade? A equação radial, que dava origem a uma equação de Euler, a gente resolveu pelo método de Frobenius e ficou para você rever a solução da parte polar. Bom, a solução geral, que é um V de R e θ, eu posso escrever da seguinte forma: é uma soma, tem infinitos termos aqui, né? De um AL R elevado a L mais um BL R elevado a L mais 1, que multiplica os polinômios de Legendre. Tá? Aqui o L vai desde 0 até infinito. Claro que isso aqui, na verdade, é uma base completa de funções, né? É uma base completa de funções. E esse cara aqui, esses polinômios de Legendre, eles têm, eles satisfazem a relação de ortogonalidade também, da seguinte maneira: se você integra P de x, PL de x, PL' de x dx de menos 1 a 1, isso aqui, na verdade, se eu fizer uma mudança de variável chamando x de cosseno, então isso aqui vai ser um PL de cosseno de θ, PL' de cosseno de θ também, seno de θ dθ. Só que agora os extremos de integração vão de 0 até π. Então, esse cara aqui é zero se L for diferente de L'. E vai ser, acho que 2 sobre 2L mais 1, no caso em que L igual a L'. Tá? Então, eu tenho, além de um conjunto completo, eles são ortogonais. O fato de ser um conjunto completo significa que a gente vai poder expandir qualquer função de R e θ nessa base aqui. Tá? Isso aqui é muito geral, daqui a pouco a gente vai fazer problemas específicos, onde a gente vai utilizar essa solução aqui. Os geradores da função dos polinômios de Legendre, chamado de fórmulas de Rodrigues, então ele é dado pela seguinte relação: você pode gerar os PLs de x dessa maneira aqui. Isso aqui é 1 sobre 2 elevado a L, L fatorial. Você deriva L vezes com respeito a x.
x² menos 1 elevado a L. Tá? Então essa expressão é bastante útil, porque a partir daqui você vai gerando qualquer polinômio de Legendre, em termos de x ou de θ, né? Tanto faz. Lembrar que a gente tem essa mudança de variável, x igual a cosseno de θ. Tá? Então esse é o resumo da aula passada, e o que eu quero fazer hoje é resolver problemas de condições de contorno com simetria esférica. Tá? Vamos fazer exemplos. O exemplo 3.6. Exemplo 3.6 é assim. O potencial V0 de θ é especificado na superfície de uma esfera oca de raio R. Então é o seguinte, eu tenho aqui uma superfície e o V de R θ, ele está chamando de um V0 de θ. Isso aqui é um dado, é o contorno do problema. Então a esfera de raio R, oca. Encontre o potencial dentro da esfera. Na verdade, o exemplo seguinte é encontrar o potencial fora da esfera. Tá? Tudo bem. Bom, uma pergunta básica. Essa superfície aí é uma equipotencial ou não? A superfície da esfera é uma equipotencial ou não? O potencial depende do ângulo θ, né? Na superfície depende. Então não é uma equipotencial. O potencial em cada ponto da superfície não é o mesmo. Fosse isso, isso aqui seria uma constante que não dependeria de θ. Não é verdade? Não é uma equipotencial. Aliás, se ela fosse uma equipotencial, a gente já saberia de antemão a solução do potencial dentro da esfera. Não é verdade? Dado as características da solução da equação de Laplace. Pois ela não admite máximos e mínimos, então se a superfície é uma equipotencial, lá dentro você teria um potencial constante. Mas não é o caso. Eu tenho aqui uma esfera oca, onde o potencial na superfície é dado por essa expressão. Como fazer isso? Bom, não importa por enquanto. Determinar o potencial dentro da esfera. Tá, olha só. Vamos começar com a solução geral. A gente sabe qual é a solução geral desse problema. Então, o potencial em Rθ, em qualquer ponto do espaço, ele é dado como uma combinação dessas funções aqui. Então tem lá uma soma de infinitos termos em princípio, né, para ser determinado. Muito bom. Se você quer solução dentro da esfera, eu gostaria que a solução não divergisse, não tivesse divergência nela. Então eu tenho aqui termos que dependem de R. Esse cara aqui não é legal lá dentro da esfera, porque quando R vai a zero, esse cara aqui explode. Então, dentro da esfera, se eu tenho uma solução regular, eu só vou poder ter isso se os BLs forem todos eles iguais a zero. Para que eu não tenha soluções divergentes lá dentro. Tá certo isso ou não? Então, né, quando R igual a zero, isso aqui não explode? Eu não quero isso. Então, dentro da esfera, BL igual a zero para todo BL, para todo L, né? Então, o potencial ele deve ser da forma somatória de L igual a zero até infinito, de AL R elevado a L vezes o PL de cosseno de θ. Essa é a solução. Agora, como é que eu especifico de fato a solução? O que falta determinar? Os coeficientes AL. E eu determino os coeficientes AL dado o contorno. Então eu vou aplicar as condições de contorno. Como é que eu vou aplicar essa condição de contorno? Da seguinte maneira. Nesta solução, quando eu imponho que o R é igual ao raio da esfera,
Então, este potencial é um certo V0 de θ. Tá? Então, impondo o contorno, eu tenho o seguinte, que o V de R θ, que na verdade é igual a um V0 de θ, ele vai ser igual a uma soma de L igual a zero até infinito dos coeficientes a serem determinados. Agora esse cara aqui é o raio da esfera, RL, PL cosseno de θ. Lembra, os PL são, PL0 é 1, o PL para L igual a 1 é o cosseno e assim por diante. Está aqui os geradores dos polinômios de Legendre. Tá? Ok, olhe para essa expressão aqui. Eu quero resolver esse cara para determinar os ALs. Eu quero determinar a L. Para isso, eu vou usar a propriedade de ortogonalidade, que é essa aqui. Tá? Isso aqui são infinitos termos, não são? Eu quero saber quem é cada um deles, quem é cada L. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar os dois lados por um PL' de cosseno de θ, vezes um seno θ de θ e integrar. E aí eu uso esta propriedade de ortogonalidade que está aqui. Tá bem? Com isso, eu vou ter um único termo, o termo que sobrevive, que é quando o L' for igual ao L. Entendeu isso? Então façamos isso. Eu vou apagar essa parte de cá, da fórmula de Rodrigues, e vou usar esta propriedade para isolar o AL nessa expressão. Claro ou não? Então façamos isso. Então, multiplicando o lado de lá, de 0, vou integrar de 0 até π, eu tenho um V0 de θ, um PL' de cosseno de θ, seno θ de θ, e a mesma coisa do lado de lá. Do lado de lá eu vou multiplicar esse cara aqui por um PL'. Então eu vou ter uma soma de L's, de ALs, integral de 0 até π, de PL cosseno de θ, PL' cosseno de θ, seno θ de θ. Entendeu? Agora eu sei que esta integral aqui, olha, ela é igual a 2 sobre 2L mais 1 vezes o delta. E esse delta aqui vai selecionar apenas um AL. Né? Então isso aqui é dado por essa expressão aqui. Ó. Então isso aqui vai ser igual a uma soma em L igual a 0 até infinito de AL. Vou usar aquele resultado, né? 2 sobre 2L mais 1 delta de L, L'. Então, desses infinitos termos, só sobrevive o L igual a L'. Então, isso aqui vai ser igual a um AL', 2 sobre 2L' mais 1. Isso, faltou um R elevado a L. Pronto. Agora eu calculo, eu tenho o AL. Né? O AL vai ser dado por, se eu isolar o AL, posso voltar agora à variável seninha, não posso? Que é uma variável muda. Isso aqui é uma coisa que depende de L', isso aqui é uma coisa que depende de L'. Vou voltar a chamar de L. Né? Então, o AL, os coeficientes AL, 2L mais 1 sobre 2, não? 1 sobre R elevado a L, vezes essa integral aqui.
integral de 0 até π de V0 de θ PL de cosseno de θ. Tá? Isso aqui são os coeficientes da expansão. Esse resultado é muito geral, né? Eu não posso fazer mais nada porque eu não sei de fato quem é o V0 de θ. Mas dado um V0 de θ, eu determino os coeficientes a L e, portanto, eu tenho a solução dado por esse cara aqui. Esse cara vai me dar o potencial em qualquer ponto dentro da esfera. Tá claro? Agora falta dizer... Agora você pode falar o seguinte, vem cá. Eu tenho infinitos ALs? Você tem infinitos ALs. Por caso geral de um V0 de θ, eu tenho infinitos ALs. Pode acontecer de eu ter um único AL, ou dois, ou alguns poucos ALs? Resposta sim. Por exemplo, se esse cara aqui, o potencial na superfície, puder ser escrito como, por exemplo, um polinômio de Legendre, então, exemplo, imagine que V0 de θ seja igual a um K cosseno de θ. Como é que é isso? É um potencial que varia com o ângulo polar, que é esse ângulo aqui, né? Ele varia de acordo com o cosseno de θ. Então, por exemplo, aqui no Polo Norte o potencial vale K. Aqui embaixo ele vale menos K. E no Equador ele vale 0. Imagina isso. Esse caso fica trivial pelo seguinte motivo. Esse cara aqui concorda que cosseno θ é o P1 de cosseno de θ? Isso aqui eu posso escrever como sendo K, P1 de cosseno de θ? Ora, se eu colocar essa expressão aqui dentro, isso aqui só vai ser diferente de 0 quando este L for igual a 1. Então, dos infinitos termos da minha soma, resta apenas um termo. É claro que eu tenho um caso muito específico de uma esfera com potencial muito específico dado por essa expressão aqui. Tá? Entendeu isso ou não? Então, se isso acontecer, se nesse exemplo, qual seria a solução para o potencial dentro da esfera? Bom, em princípio eu teria uma soma infinita, mas sobra apenas um termo. Né? Então, a solução seria esta aqui, para o AL dado por aquela expressão, só que eu só tenho um AL possível, né, para aquele potencial, eu só tenho um AL possível, que é o A1. Então, minha solução seria assim, olha, para esse exemplo. V de Rθ, vou chamar de V in, tá? Porque é dentro. In de interno, potencial interno, seria o L, só o L igual a 1 sobrevive aqui, não é? Para esse exemplo aqui. Eu vou substituir por aquilo ali, esse cara vai ficar um KP1, então vai dar K sobre R, vai dar simplesmente um K sobre R. E o resto, R, elevado a quanto? A 1 cosseno de θ. Seria isso aqui.